compaixão e altruísmo. Neemias tinha o sonho da maioria, que é a tal estabilidade. Isso é normal, a gente quer isso. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer estar com a vida arrumada. Ele tinha tudo isso. Tinha bom emprego, tinha estabilidade financeira. E aí vem um ponto que é também muito, às vezes é tão importante quanto a questão financeira ou a estabilidade. Ele era muito bem tratado pelos seus patrões. Porque sabe o que acontece? Às vezes você até tem um bom emprego. Às vezes é até estável, mas você tem que conviver com pessoas péssimas. Você tem que conviver com um patrão ruim. Você muitas vezes é humilhado, você muitas vezes é maltratado, mas você tem estabilidade ali. O caso de Neemias é o seguinte, estava tudo bem, inclusive nos relacionamentos com os seus patrões, o rei e era a rainha, a ponto de se preocupar com ele. Porque quando um rei olha para alguém que está abaixo dele e se preocupa, eu sempre volto para essa questão porque é muito complicado para quem vive num sistema de democracia, para nós que vivemos nesse conceito político de democracia, é muito complicado entender a monarquia. Não é verdade? É muito complicado para nós. Porque a gente estuda, todo mundo aqui estudou história. Todo mundo estudou, mas estudar na escola a história é uma coisa. Entender o conceito daquilo ali é outra coisa. Só você mergulhando profundo no que é a monarquia para você entender como pensam os reis e como pensam os súditos. Porque não é só você entender como pensa o rei, é você entender como pensam aqueles que servem ao rei. O rei é soberano, ninguém está acima dele. Ele decide tudo, porém, ele é obrigado a servir o seu povo. Ele é obrigado a prover todas as coisas para o seu povo. E quando ele não faz isso, o povo se rebela. Ao longo da história, quantas vezes? Então, é difícil para nós entendermos esse conceito, porque a gente não vive nesse conceito. Quando o rei olha para Neemias e ele percebe que Neemias está triste, quando o rei olha para Neemias e ele pergunta para Neemias, entenda, isso é algo muito importante, porque é um cara que está lá em cima se preocupando com alguém muito abaixo dele. Por mais que seja cargo de confiança, por mais, o rei está lá em cima. Está tão lá em cima que para Esther falar com o seu marido, ele tinha que chamar. Porque quem casa com o rei tem que entender que ele é o seu marido em casa, mas ele é o rei. Então você tem que entender que você não está casando com um homem normal. Essa é a diferença da vida que eu e você conhecemos. A gente acha que é mais ou menos como a gente vive. Não é, há um contexto. Que loucura esse casamento. Gente, ele é o rei. Esther sabia disso, por isso que ela disse, se eu for lá sem ele me chamar, ele pode mandar me matar. Porque isso é uma grande desonra, é o protocolo. Então, para Neemias atrair essa atenção, somente pelo favor de Deus. Aí é onde você vê Deus entrando na situação. Deus incomoda o rei para perceber aquilo ali. Ele era bem tratado pelos seus patrões, mas, apesar de tudo isso, ele se importava com o bem-estar dos outros. Neemias ficou muito triste com o sofrimento do seu povo. Seu coração estava cheio de compaixão. Aí vem aí algo que você nunca deve esquecer. Compaixão e altruísmo são pilares do cristianismo. São bases que sustentam o cristianismo. Não existe esse cristianismo que é vivido por muitos hoje em dia, que a pessoa só se preocupa consigo. O que tem de gente que só está se preocupando com a sua vida? Hoje em dia, assim, as pessoas vêm para a igreja e elas querem resolver os seus problemas. Isso é uma coisa que me preocupa muito. As pessoas vêm para a igreja, a maioria, eu digo sem medo de errar, a maioria vem para resolver os seus problemas, seus traumas, seus problemas financeiros, a sua vida como um todo. Ah, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter um bom emprego. Aí quando a pessoa recebe tudo isso, acabou a igreja, acabou Jesus. Por quê? Porque ela só estava lá por uma motivação egoísta. E o cristianismo
Seguir a Jesus, que a gente fala cristianismo, a base do evangelho, a base do discipulado de Jesus é compaixão e altruísmo. Eu fiz questão de colocar aí Lucas 7, 12, 13 e Marcos 1, 40 e 41, porque são dois momentos de muitos, onde Jesus, o texto diz, e Jesus se encheu de íntima, profunda compaixão. Ele vê uma mulher enterrando seu único filho, um cortejo, um velório, e a Bíblia diz, ele olha para aquilo e o coração dele se compadece. Não era um problema dele. Aí vamos entrar na questão. Era problema de Jesus aquele enterro? Tinha a ver com ele? Era alguém da família dele? Não. Mas a compaixão é isso. É você sentir por alguém que não é próximo, que não faz muitas vezes a diferença na sua vida. Porque é fácil eu me compadecer pela minha família. É fácil eu me compadecer pelos meus amigos. Que eu os amo, tão perto de mim. Eu quero que todo mundo que está ao meu redor esteja bem. Agora eu me compadecer por alguém que está enterrando seu ente querido, que está passando por um problema, a ponto de me chamar a atenção e me fazer parar as minhas coisas. Porque em todos esses momentos Jesus estava indo fazer a sua missão, sua obra pessoal. Ele estava indo cumprir o seu desígnio. Mas aquela mulher, aquela situação fez ele parar. Ele para e o texto diz, ele se encheu de compaixão. Se compadeceu da mulher, foi lá e ressuscitou o filho dela. No outro texto fala do leproso. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. A Bíblia fala muito de lepra. A Bíblia fala muito dos leprosários, dos leprosos. O leproso, ele era tratado como um lixo. Quando a pessoa, existia lepra, que era temporária. Era tipo uma pessoa com Covid. É, tipo uma tosse que você dá hoje. Mais ou menos isso. Você tosse, as pessoas já olham pra você, parece que você jogou uma bomba atômica no mundo. Você não pode mais tossir, você não pode se engasgar. Eu tenho medo agora de me engasgar. Eu tenho muito medo. E depois do Covid está acontecendo muito. Parece que quanto mais tem medo, mais espirrar, eu não posso mais. Quer dizer, a gente não se engasga mais não. Eu sou uma pessoa que eu não posso ter poeira, eu não posso varrer e levantar aquilo ali. Ou eu passo pano, ou eu aspiro. Eu não posso ter contato. Desde criança. Por quê? Eu vou espirrar o dia inteiro que Deus der. Porque eu tenho essa alergia. Eu não posso sair. Porque se eu sair, o povo já vem com um tubo me entubar. Já vem. Imagine você cheio de ferida, que era este o caso do leproso. A sociedade não queria chegar perto, porque era considerado imundo, impuro. Era considerado alguém de segunda classe. Algumas lepras eram temporárias, conseguia se tratar. Outras eram permanentes e levavam a pessoa à morte. Porque esse tipo de lepra que a Bíblia fala, ia caindo os pedaços dos membros. Então caía dedo, caía orelha. Era uma coisa muito feia, uma enfermidade muito feia. Graças a Deus, hoje é muito raro. Só nesses países muito pobres, muito afastados de civilização. Hoje, o que a lepra é hoje? É o que você conhece como hanseníase. Hoje ela é tratada como doença de Hansen. São manchinhas brancas, não tem nada a ver com vitiligo, mas onde ela nasce, a pessoa perde a sensibilidade daquele local. Só que, graças a Deus, isso é tratado. Você descobre aquilo ali, aí você já vai, começa o tratamento e é curado daquilo ali. Mas a gente está falando de uma época que não tinha, e que o negócio era pesado, que ninguém podia tocar, a família tinha que excluir. É considerado maldito, né? Maldito. Era uma coisa horrível. Aí esse cara chega para Jesus, o texto diz, Jesus olha para ele e sente uma compaixão absurda por ele. Ele olha para aquele homem, ele sente a dor daquele homem. Ele se compadece daquele homem, ele diz, eu quero. Então entenda, se Jesus era essa pessoa que olhava para a dor do outro, se compadecia, e o se compadecer implica em ação. Se compadecer não é só sentir dó, ai que dó, que peninha, tá, ok. E porque a gente tem que dar o que a gente tem, não é verdade? Eu acho muito interessante, quando Pedro e João sobem para o templo, o mendigo paralítico está ali no templo, pedindo esmola.
Aí os dois no clube do liso, que a pessoa quando começa o ministério não tem dinheiro para nada. 2 pastores liso. Ah, mas viu, Jesus andou com liso, porque está começando a igreja. Aí sobe o quê? Para orar, para Jesus abençoar. Ele não tem nem prata, nem ouro, liso. Mas a gente tem algo que a gente pode te dar. Que a gente tem, a gente vai dar. O dinheiro que você está pedindo eu não tenho, agora a gente tem algo. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então você dá aquilo que você tem. De repente você não tem como ajudar com dinheiro. Você tem como ajudar de outras formas, com aquilo que você tem. É muito interessante que a gente nunca não tem nada. Ninguém é tão pobre a ponto de nunca ter nada. Todos nós temos, nem que seja uma palavra, nem que seja um abraço, nem que seja um apoio, nem que seja dizer, eu não tenho, mas eu vou te ajudar a conseguir. Então todos nós temos alguma coisa. Então a gente precisa aprender. Por que Jesus ressuscitou o menino e curou o leproso? Porque o que ele tinha era poder. Se eu e você não temos esse poder, ou não temos essa ousadia para fazer isso, mas existem coisas que a gente pode fazer. Talvez se eu estivesse lá na hora desse funeral, eu e você, a gente não ia ter, poxa, eu não tenho poder para ressuscitar. Minha fé ainda não está desse tamanho para ressuscitar. Mas eu tenho como dar um abraço nessa mulher, eu tenho como perguntar se ela está precisando de alguma coisa, eu tenho como ampará-la. Você está entendendo? Sempre a gente tem algo. O cristianismo é isso, o evangelho é isso. O problema é que, até ontem eu estava falando isso com o pastor, a gente falando de uma situação, de um rapaz conhecido nosso, ele dizendo que durante a pandemia, ele era funcionário de uma determinada igreja. E ele disse, durante a pandemia, ele disse, eu vivia da igreja, eu trabalhava na igreja. Quando a igreja fechou, o meu pastor passou 2 anos, e nesses 2 anos ele me ligou uma vez. E ele era o meu pastor e o meu patrão. Ele disse, pastor, eu não passei fome porque eu fui me virar. Então quer dizer, compaixão faz parte do evangelho. Eu não posso achar, não se vire. A igreja aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Muitos aqui sabem disso, mas outros não sabem. Nós ficamos esses anos de pandemia e ficamos quase 1 ano sem poder fazer nada. A igreja ficou fechada mesmo totalmente, até a gente voltar com os primeiros cultos, com o mínimo de gente possível. Nós ficamos 5 meses de portas fechadas. A igreja tinha funcionários e tem funcionários. Nenhum funcionário da igreja deixou de receber. Nenhum funcionário da igreja foi mandado para casa porque a igreja não podia pagar e porque estava de porta fechada. Porque o evangelho precisa ser prático. Precisa ser prático. A gente não pode... Ah, não é problema meu. É problema meu. Essa história... O que teve de gente que durante a pandemia perdeu o emprego. Eu não estou dizendo que do outro lado o patrão é o monstro. Muitos não tinham o que fazer. Mas muitos não quiseram lutar. Até porque o governo deu todas as possibilidades. Teve casos aí de empresa que o governo pagava metade da folha salarial. Até 70%. Mas, por exemplo, você tem que se colocar no outro. Eu sempre penso assim. E se fosse eu no lugar dessa pessoa? Eu queria ser tratada como? Se eu fosse funcionário, como era que eu queria ser tratado? Então, a gente falando dessa questão, o pastor, a gente comentando sobre esse rapaz, eu dizendo, o problema dessa geração, deste século, a maior idolatria e o maior problema e a maior potestade, e usando as palavras bíblicas, o Deus deste século é o egoísmo. A gente não precisa mais se preocupar com imagem de escultura, a gente não precisa se preocupar mais com outros tipos de idolatria, porque a maior idolatria que está existindo hoje é o culto do eu. Porque isso está acontecendo no meio dos crentes. As pessoas só querem pensar nelas. E aí elas acham que estão vivendo o cristianismo. Por isso que aquela frase de Jesus ecoa. Quando o Filho do Homem vier, porventura ele vai encontrar fé na terra? Por isso, porque a gente acha que o fato de igrejas crescerem, números de crentes aumentarem, está aumentando uma qualidade de cristão. Não está. Porque a maioria está dentro das igrejas para conseguir coisas para si. Elas não estão lá para dizer, não, eu quero sim a bênção na minha vida, mas o que é que eu posso fazer? Pelo reino, pelas pessoas. Como eu posso ser útil? Esse está sendo o ponto. Esse é o problema. O Deus deste século é esse.
que vai cegando as pessoas e elas não percebem que essa foi talvez a estratégia mais perfeita de Satanás. Porque essa é uma pedra pequena que não vai machucar o seu dedo quando você tropeça nela. Essa é uma pedra que leva você para o buraco, mas leva você com um sorriso nos lábios, porque na sua cabeça você está fazendo tudo certo. Então essa estratégia de Satanás para essa geração é muito boa, porque ele conseguiu pegar até os crentes dentro das igrejas. Porque com a idolatria como a gente conhecia, era fácil. As pessoas aceitavam Jesus, primeira coisa que acontecia, deixava de ser idólatra. Hoje não, o povo vem para a igreja cultuando o eu, cultuando o corpo, cultuando o ego e continua e fica pior. Vem para a igreja porque agora ele ouve a palavra, ele só pega aquilo que for bem para ele só pega aquilo que fizer bem para o ego dele e ele continua ali alimentando e ficando cada vez mais egoísta, cada vez mais egocêntrico. E você vai para a Bíblia e você vê um Jesus que parava a sua missão para olhar para a dor do outro. Parava as suas coisas para resolver o problema do outro. Como? Com aquilo que ele tinha. Qual a diferença para nós hoje? A diferença é que a gente não está olhando para o outro. Não é que a gente não tem. O problema é que a gente não está olhando. A gente não está querendo se doar. A gente não está tendo compaixão. Não é comigo. Aquela história, dane-se, não é comigo. Aí voltei para o texto. Jesus era cheio de compaixão e nós devemos seguir seu exemplo. É interessante, como é que eu sou discípulo de Jesus e eu não tenho compaixão? Como é que eu digo que eu sou crente e eu não tenho compaixão? Como é que eu digo que eu sou crente e eu não tenho altruísmo? Eu não sinto a dor do outro, eu não me coloco no lugar do outro. Como? Ou seja, tem alguma coisa errada em mim. Não é nos outros, é em mim que está errado. Aí volte aí. A compaixão nos leva a olhar para os outros com piedade. Muda o seu olhar. O cristianismo muda o seu olhar. Sabe o que acontece? Às vezes, todos nós temos uma história. E todos nós, ou a maioria, e quem não passou, lógico que vai passar, que faz parte da vida. Talvez você ainda não passou, porque você é jovem demais. Mas todo mundo, em algum momento da vida, vai ajudar alguém e vai ser decepcionado. Em algum momento da sua vida, você vai dar amor e vai receber ódio. Em algum momento da vida, você vai fazer o bem e vai receber o mal em troca. Em algum momento da sua vida, você vai levantar alguém que vai querer te derrubar. Em algum momento da sua vida, você vai se decepcionar. E o seu coraçãozinho vai ficando cada vez mais fechadinho. Só que eu quero lhe dizer uma coisa. Quem está por trás de tudo isso é Satanás. Porque ele usa essas pessoas para tirar você do caminho da compaixão e do altruísmo. Ele usa essas pessoas para tirar você do caminho para o céu. Porque se você fecha o seu coração, você não pode amar. E Deus é amor. Se você se afasta de Deus, que quando eu me afasto da compaixão e do altruísmo, eu me afasto de Deus. Esse é o problema. Não é que você vai ser a Madre Teresa. Porque, na verdade, a maioria, eu abro um parênteses, a maioria desse povo que trabalha com filantropia, esse povo não ama ninguém. Esse povo usa a filantropia como uma bandeira. Eu tenho muito pé atrás com gente da filantropia. Muito pé atrás eu tenho. Principalmente quando eu vejo que a pessoa está usando aquilo ali para fazer um nome. Essa semana eu estava falando para o pastor, para mim, o maior filântropo e o cara que mais demonstrou o cristianismo na prática, nesta área de compaixão, de amor ao próximo, se chama ou se chamava Ayrton Senna. Porque o Ayrton Senna foi a única pessoa que a gente só descobriu a filantropia dele quando ele morreu. Ninguém sabia. E o cara fazia um trabalho fenomenal com crianças. Aí entra naquela área. O que a sua mão direita faz, a esquerda não pode fazer. Isso não tem a ver com oferta, tem a ver com esmolar. Esmola é filantropia. Eu não posso dar uma cesta básica e anunciar os 4 cantos que eu estou dando para aparecer. Eu posso até, de repente você está fazendo uma ação para divulgar a ação. Tem momentos que até você divulga a ação que você está fazendo. Mas tem que ter muito cuidado se você não está divulgando aquela ação para que as pessoas digam, oh, como é boazinha, como é bonzinho. Olha que coração, ele para conversar com o mendigo. Tem um na rede social que ele vai orar pelos mendigos, vai conversar, ele posta. Tem vários assim na rede social. Eu não conheço ninguém mais caridoso,
mais filântropo do que o meu marido. Eu não conheço ninguém. Ninguém mais do que ele. Ele não divulga nada, ele não posta nada, ele não tira foto de nada das coisas que ele faz. Eu não conheço ninguém mais do que ele. Se ele divulgasse as coisas que ele faz, meu Deus, o povo fazia um oratório dele. Então, você tem que pensar, você está fazendo isso por que razão? Qual é a motivação? Não, eu vou fazer isso porque eu quero incentivar outros a fazer. Joia. Agora, eu estou querendo fazer isso porque eu quero que o meu nome... Motivação. Motivação é tudo. Por quê? O apóstolo Paulo diz assim, não interessa se estão pregando Jesus por ganância, se estão pregando Jesus por motivos errados. Ele disse, não interessa. O importante é que Cristo seja pregado. Óbvio. Só que aquela pessoa que está pregando, ela vai se encaixar naquilo que Jesus disse. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, mas eu não preguei. Eu não fiz milagre. Aí Jesus vai dizer, mas eu não conheço você. A obra que o cara faz não tem a ver com o cara. O pastor pregou esses dias, a mensagem é o mensageiro. A gente precisa ter um entendimento muito claro disso. A obra de alguém necessariamente não é alguém. Não é aquela pessoa. O que ela faz, ela pode até fazer uma coisa muito boa e ela ser uma pessoa péssima. Porque ela está fazendo algo muito bom com interesses. Não é porque ela é boa, ela está fazendo algo bom porque ela tem interesse. Tá aí os políticos que não nos deixam mentir. O cara faz, não sei o quê. Por que ele faz? Porque ele já está pensando no voto. Ele não faz porque ele é bom. Ele faz porque ele está pensando na eleição. Então ele faz algo bom, mas ele tem interesses por trás. Jesus, ele fazia por compaixão. Ele fazia por altruísmo, ele fazia por amor. Ele parava e curava o leproso, não era para sair no Instagram. Ele curava o leproso porque ele olhava para a dor do leproso, ele dizia, meu Deus, esse cara precisa voltar para a família dele. E a Bíblia fala de vários momentos onde Jesus não pode curar todo mundo. E ele fica com o espírito dele angustiado. Porque ele chega no lugar, ele quer curar, mas as pessoas estão incrédulas. E ele quer fazer. Ele quer ajudar, ele quer mudar. Então, como é que você diz que é cristão? Como é que eu digo que eu sou cristã? E eu não tenho essa compaixão. E eu não tenho esse altruísmo. Eu não quero me doar para nada. Esse é o problema dessa geração. Ninguém está disposto a investir tempo no outro. Ninguém está disposto a doar nada. As pessoas só pensam nos ganhos. Quanto custa a minha hora? As pessoas só pensam nisso. Se eu for para a igreja domingo de manhã, na escola dominical, quanto eu estou perdendo? Se eu for ensinar as crianças, quanto eu estou perdendo? Se eu for fazer um evangelismo, quanto eu estou perdendo? Estou perdendo meu descanso? Estou perdendo dinheiro? Poderia estar na praia? Poderia... As pessoas não estão dispostas a abrir mão de nada, porque elas só querem receber. Neemias está bem, eu estou maravilhoso, estou bem, está tudo lindo. Mas ele sente a dor do outro. Ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou ficar aqui só comendo comida boa, bebendo vinho bom, sendo bem tratado. Se eu posso fazer alguma coisa, que ele podia fazer. Porque todos nós podemos. Aí eu volto para a frase. Ninguém nunca não tem nada. Ah, mas eu sou um copeiro. Mas quando você quer, você sai dessa posição que você acha que é só isso e você vai além, porque Deus já colocou dentro de você. Que você pode ir além, que você pode fazer mais. Ser altruísta é o quê? Colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro, se preocupar com o outro. É a definição do mandamento principal, amar o próximo como Jesus ensinou. E aí a frase para encerrar, sem altruísmo e compaixão é impossível ser cristão. Ou seja, tem muita gente dentro das igrejas enganada. Enganando-se a si mesmo, como a Bíblia diz. Tem muita gente que está enganando a si, porque a pessoa acha, não, mas eu estou servindo a Deus e não está. Então aqui o nosso foco é abrir seus olhos. Você precisa abrir os seus olhos. Enquanto você só pensar em você, você não está seguindo a Jesus. Enquanto o seu foco for somente a sua vida, o seu crescimento, a sua prosperidade, você não está fazendo aquilo que Jesus ensinou. Porque você precisa olhar para os outros e sentir a dor do outro. Eu preciso me importar. Me chama muita atenção, em muitos momentos da Bíblia, o templo fechou. Em muitos momentos. Em muitos momentos, houve
a destruição. A Bíblia relata 2 destruições. Só que, em muitos momentos, o templo fechou. Fechou por quê? Porque as pessoas abandonaram o templo. O povo abandonou o templo. Os crentes abandonaram o templo. Trazendo para o contexto. Os crentes, cada um, e a Bíblia diz, interessante que está lá, cada um foi cuidar da sua própria vida e deixou a casa de Deus. Aí sabe o que acontece? A pessoa acha, beleza. Aí o templo fecha. Quando o templo fecha, eita, ficou ruim para os levitas. Ficou ruim para os sacerdotes. Foram trabalhar também, fecharam e foram trabalhar para não morrer de fome. Sabe o que é que Deus faz? Manda maldição sobre o povo. Ah, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo minhas coisas. É muito complicado quando você não entende isso, que a sua prosperidade está intimamente ligada à sua ligação com Deus, que passa pelo templo, que passa pelos irmãos. O que é que a Bíblia diz? Quando existe comunhão entre nós, é que Deus ordena a bênção. Como tem comunhão se você não vem para a igreja? Não tem como. Se a gente quer de fato vencer, se a gente quer de fato servir a Deus, precisa ter esse altruísmo, essa compaixão, olhar para os outros. Ah, eu estou aqui, Deus está me abençoando, tá. E é só o começo. O que eu digo para vocês é o seguinte: Deus está abençoando você, Deus nem começou. Deus nem começou com o que Ele quer fazer. Agora, nunca perca esse olhar de piedade. Nunca deixe de se doar para Deus. Nunca deixe de se preocupar com os outros. Nunca deixe de olhar o sofrimento ao seu redor. Nunca deixe de dar aquilo que Deus colocou em você. Deus te deu um talento, você tem um chamado. Nunca ignore isso. Porque enquanto você vai crescendo pessoalmente, você está ligado aqui com Deus. Se você corta isso, se você corta essa plantação, você corta também o fluxo de bênçãos sobre a sua vida. Quanto mais você trabalha para Deus, quanto mais você faz a vontade de Deus, mais Deus abençoa você. Isso é Bíblia. É uma continha tão básica, só que às vezes as pessoas não entendem, elas vão se deixando emaranhar, enredar por Satanás e acham que é Deus. Não, é Satanás que está tirando você. Então sempre tenha esse foco, altruísmo. Eu estou bem, está tudo maravilhoso, mas eu não posso perder. Eu não posso. Alguém magoou, vai magoar mais. Porém, muitos que você ajudar, muitos que você levantar, muitos que você segurar a mão, vão ser gratos eternamente. E vão replicar esse comportamento. Então não é porque 10 pessoas ruins magoaram você que todo mundo é ruim. Tire isso da sua cabeça. Ninguém presta. Não, aquelas pessoas que passaram pela sua vida não prestam. Não prestavam ou aconteceu alguma coisa, mas pode ter certeza que tem muita gente que precisa de você, que precisa do seu dom, que precisa da sua voz, que precisa da sua palavra, que precisa estar com você, que precisa do que você tem. Esses dias eu estava falando para alguém, é uma pessoa que tem chamado, tem ministério, e ele dizendo assim, na igreja ninguém me respeita e tal, e a pessoa falando, não é daqui a pessoa, a gente conversando, e na hora Deus me falou e eu falei para ele, eu disse, porque você está pastoreando um rebanho que não é seu. Eu disse, Deus tem um rebanho preparado para você. E o seu rebanho vai ouvir a sua voz. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, eu sou pastora da igreja. Eu sei quem é minha ovelha e quem não é. Quem me ouve é minha ovelha. Quem não me ouve não é. E eu não vou perder tempo com quem não é minha ovelha. Concorda? O conselho que eu dou para você, não perca tempo com quem não é sua ovelha. Agora procure as suas ovelhas. O problema é que a gente fica querendo resolver o problema de gente que não está querendo resolver. Eu não posso me preocupar com o Denis mais do que ele. Entenda, esse é um princípio. Eu não posso amar o Denis e ajudar o Denis mais do que ele esteja disposto. Eu não posso pensar por nós dois, querer... Não, estou aqui para te ajudar, agora tu também tem que vir. Então as suas ovelhas, e eu estou usando esse termo ovelhas, mas as pessoas que Deus colocar na sua vida, elas vão te ouvir. As pessoas para quem você foi designado vão te ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se não está ouvindo minha voz, não é minha ovelha. Ponto. Não se estresse quando alguém não ouvir sua voz. É porque aquela pessoa não foi designada a você.
Porque as pessoas que você vai liderar, as pessoas que precisam de você, elas vão te ouvir, elas vão te honrar, elas vão te respeitar, elas vão olhar para você como alguém importante, elas vão ser gratas. Quem não faz isso é porque não é sua ovelha. Entrou na sua vida por acaso, são acasos. Não deixe o seu coração perder. Compaixão e altruísmo. Olhe para os outros com esse olhar de amor. Amém, gente?